Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um Você no Divã comigo, Aloísio Silva. Hoje nós vamos conversar sobre a questão dos conflitos familiares. Nem todos tiveram um Natal tranquilo, houveram conflitos de família, e aí avaliando a sugestão das pessoas que me seguem, né? Eu então resolvi abordar esse tema hoje. Então nós, pedindo a você que está entrando agora, que compartilhe para nós, né? Nesse bate-papo de tarde, né? Toda terça e quinta, às 13 horas, às vezes atrasa um pouquinho, mas sempre por volta das 13 horas. Nós vamos falar hoje sobre conflito familiar. Como é que ocorre o conflito familiar? O que ocorre nas famílias? O Natal normalmente Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, são momentos de encontro de família. E nós temos dois tipos de família. A família nuclear, que é aquela família do pai, a mãe e os filhos. Ou seja, quando os filhos ainda são pequenos, quando moram todos dentro de casa. E temos a família que a gente chama de família com parentela. A família com parentela é aquela família que ocorre depois que as pessoas se casaram, né? Então, o pai, a mãe, os filhos, os genros, noras, netos, sobrinhos netos. Então, à medida que vai entrando pessoas estranhas ao sangue na família, né, a família vai se redesenhando. E aí eu gosto de chamar didaticamente para a gente entender de parentela. Então eu vou chamar de família, só para a gente, um recorte didático. Eu vou chamar de família a família nuclear, que é pai, mãe, filhos, e vou chamar de parentela, que é a família que envolve genro, nora, sobrinho neto. A família ela nasce com a civilização, com o pacto da civilização. Vale lembrar que Freud vai nos dizer que no mundo primitivo não existia família, existia um aglomerado de pessoas que se protegiam, mas se tornavam independentes a partir da fase adulta. Então, as pessoas estavam juntas para se proteger. As mães e o pai e a mãe quando o filho era pequeno, e depois que o filho ficava adulto, aí ele se agrupava. Mas aí vem o pacto civilizatório. O pacto da civilização tem como base a família. Por quê? Freud vai dizer no livro Mal-Estar na Civilização que o pacto da civilização surgiu assim. O homem, para ter uma mulher exclusiva, para ele não ter que sair conquistando atrás de outras mulheres, ele então resolveu propor a uma mulher que essa mulher fosse só dele, que ele não precisaria mais, toda vez que ele quisesse transar, tivesse que conquistar uma mulher. E a mulher, da sua vez, disse: olha, eu vou me dar somente para você, no entanto, eu quero algo em troca. E aí ela disse: eu me dou e você me dá o filho. Então a mulher ganha o filho e o homem ganha o sexo. Então a mulher é para procriar, isso o pacto da civilização. A mulher é para ter filhos e o homem é para transar. E se a gente analisar o psiquismo humano do homem, a partir até da própria cultura patriarcal, é um psiquismo muito carregado de sexo. Então a gente vai ver, por exemplo, os períodos de festa, as fábricas, as propagandas, elas estão sempre recheadas de apelação para o sexo, sobretudo propagandas de consumo masculino, cerveja, carros, as coisas que os homens normalmente gostam, culturalmente falando, e isso está sempre agregado a uma mulher nua, a um estímulo ao sexo. E a mulher, tudo que é ligado à mulher, os meios de comunicação vão explorar, mostrando família, filho, etc, né?
Claro, isso tem amadurecido bastante, tem modificado. As mulheres hoje consomem também produtos sexuais e os homens também estão mais ligados à família. Mas o modelo de criação da civilização era esse: homem, sexo, mulher, filho. Tanto que hoje, segundo a pesquisa da USP, hoje apenas 70% das mulheres se casam. Muitas mulheres hoje não querem mais se casar. Elas têm carreira executiva, enfim, se tornam profissionais bem-sucedidas, empresárias, professoras, pesquisadoras, e aí a dedicação delas é tão grande que muitas vezes não querem casar. Às vezes querem ter namorados, mas não querem casar. Então, um comportamento até então tipicamente masculino, mas que com o século XXI, essas questões de comportamento masculino e feminino estão ficando. Então, 70% das mulheres hoje não querem casar. É uma opção delas. Elas não querem casar. No entanto, 99% das mulheres querem ter filho. Mesmo aquelas que não querem casar, querem ter filho. Só para a gente perceber aí o impacto da civilização bem presente, apesar das modificações. A grande questão aí na família é que se a família é uma invenção da civilização, pelo menos a família humana, as características do inconsciente são características primitivas. Então o complexo de Édipo é primitivo, o sistema narcísico é primitivo, está tudo ligado ao primitivo. No entanto, a família é moderna, a família é civilizada, e aí a gente tem esses conflitos. Então, o que acontece? O que é o grande gerador dos conflitos de família? Família, quando eu digo a família maior, a gente percebe que enquanto é a família nuclear, os conflitos são menores. Né? Os pais muitas vezes vão sentir saudade do problema dos filhos, da escola, de quando toma um tombo, quebra um braço, ele vai sentir saudade, vai dizer, tempo bom. Porque depois cresce, os problemas serão outros. Serão outros. Porque veja bem, dentro do pacto civilizatório, nós temos lá a figura central do clã, da família moderna que conhecemos, que é o pai, né? É o pater, é o pai primevo. E está também ao lado dele a mãe. Então os dois têm um espaço de poder. Daí nasce a ideia do reinado, o senhor feudal. Então nós vamos ver mesma família pequena, uma família de 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhos, ali tem toda a estrutura patriarcal, ou seja, o pai e a mãe, o rei e a rainha, né? E os filhos. Tanto que os pais chamam aos filhos com carinho de princesa, de príncipe. Isso remonta à estrutura psicológica do poder, do cajado ali. O poder, diz Freud, seria o fálum, que inicialmente algumas pessoas confundem com o pênis, porque como é mulher, como é o homem que tem o poder, e é o fálum, então muitas vezes confunde fálum com pênis. E a palavra fálum vem realmente de pênis, né? Então, no entanto, a gente vai ver que não é uma característica do homem, é uma característica do poder. Então existem também as mulheres fálicas, as mulheres que detêm o fálum, que mandam na família, que têm o poder de decisão. Então são as famílias matriarcadas. Hoje, né, nós vamos ver hoje mesmo, as famílias que a mulher é que manda. O homem, quando vivo, ele obedece à esposa. E quando morre, então fica o poder dela. Normalmente, uma mulher fálica, ela tem alguns problemas. Porque, por ela ser fálica, ou seja, ela ter um pênis, ela corta o pênis do marido. Então, o marido, ele fica impotente. Ele tem dificuldade na sexualidade. É como se a mulher castrasse ele.
tirasse dele o pênis. E aí ele não pode agir. Se no relacionamento não haver uma maturidade, se ela fizer terapia, o que acontece? A mulher vai se queixar do comparecimento do marido, porque ela tirou o libido do marido. Na medida em que ela decide tudo em casa, ela paga as contas, ela troca de carro. Final do ano agora as pessoas trocam de carro. Ela faz plano de saúde, ela administra a empregada da casa, ela manda em tudo, inclusive no marido. E aí ela passa a controlar esse marido, que normalmente ganha menos. Mesmo quando ele ganha mais que ela, ele pega o pagamento dele, entrega na mão dela. Ela administra. Então é uma mulher fálica. Só que a sociedade tende a chegar a um ponto de equilíbrio. Tanto o homem fálico como a mulher fálica em exagero, ele acaba despotencializando o outro, enfraquecendo o outro. E aí há necessidade de fazer a terapia, de fazer a análise e de perceber aos poucos que ela precisa dar poder ao marido. Então o marido está com ela ali, tem que dar poder a ele. Determinadas decisões, deixar com ele. Até a mulher troca botija de gás, troca lâmpada. Não que isso tenha que ser de homem, é que ele precisa fazer alguma coisa. É ela quem dirige, ela leva ele para o trabalho, busca. Então com isso ele não tem libido, ele não consegue agir. É claro que aos poucos muitos homens se acomodam nesse modelo e isso traz um conforto para eles. No entanto, do ponto de vista sexual, acaba sendo improdutivo para ambos. Para ambos. Então é importante que aos poucos ela vá dando a ele espaço de poder. Da mesma maneira, o homem patriarcal, o homem que detém o cajado, é importante que ele também dê poder à esposa. A esposa, ele que pega, leva atrás, né? Não, coloca ela na autoescola, pede a ela para tirar carteira de motorista, para ela também dirigir. Mas ela não trabalha fora, mas o carro é da família, né? Se tiver dinheiro para comprar dois, compra. Se não tiver dois, fica um carro para os dois, mas revezando, um ou outro dirija. O carro é um instrumento de poder muito importante. Quando a pessoa vê só um dos dois dirigindo, você percebe ali a posição do poder na mão de um dos dois. Então é importante ali, quem tem carro, que seja dividido ali o espaço de carro, né? Do carro, de dirigir o carro, de dirigir a casa. Quem vai pagar as contas, se ele ganha menos que ela, dê a ele as contas mais baratas, a água, a luz, sei lá, né? E você fica com mais cara, mas não é que ele vai te dar o dinheiro para você pagar, não. Você vai deixar ele pagar, né? Se os dois trabalham fora, o também deve deixar a mulher pagar algumas contas, para que ela se sinta partícipe da família. Mas isso no que tange ao conflito do casal. Então, quando você vê num processo de impotência sexual, seja do homem ou da mulher, no caso da mulher a gente chama de frigidez. Quando tem a impotência sexual, pode observar que existe ali uma mulher, no caso do homem, uma mulher castradora, uma mulher fálica, uma mulher muito prepotente, mandona, autoritária, conduzindo. Se a mulher também tem dificuldade de comparecimento, né, se tem frigidez, pode perceber que também tem um homem ali autoritário, um coronel dentro de casa, um mandão, uma pessoa prepotente, e aí ele vai rebaixando e tirando toda a libido da esposa. Então, por trás dos conflitos do campo sexual, existe aí um processo libidinal, um processo de poder do casal. Casou, então tem ali claramente o pai e a mãe, e ali o poder está na mão deles. Uma outra coisa, falando da questão do pai e da mãe também, é importante que o marido não chame a esposa de mãe, ou a esposa chamar o marido de pai. Isso cria uma hierarquia entre os dois. O pai é o que manda, a filha é o que obedece, a mãe é a que manda. Sem falar que aí também cai a libido, porque como na sociedade civilizada o incesto,
a relação sexual entre pais e filhos é proibida, então à medida que eu chamo a minha esposa de mãe, eu diminuo o meu apetite sexual por ela, porque ela passa a ser minha mãe. Transar com ela significa cometer incesto. Então o casal não deve fazer isso. Eu sei que muitos justificam. Não, eu estou chamando ela de mãe para a criança aprender. Não se preocupe, a criança aprende. É só isso aos poucos ensinando para ela. Você tem que chamá-la de mamãe. Eu chamo de minha esposa, você chama de mamãe. Eu chamo de meu marido, você chama de papai. Não precisa você fazer isso para poder... Isso realmente brocha. Literalmente brocha. Quando você chama a esposa de mãe. Ô mãe, ô pai, ô senhor, sinhá. Vamos parar com esses pronomes de tratamento. Chama de meu amor, meu docinho, minha esposa, meu marido, tal, né? Meu homem, minha mulher. Menos coisa que esteja ligado à filiação, para evitar a baixa, a queda na libido, na energia sexual. Muito bem. Então ali tem o pai e a mãe que tem o poder. Isso lá de trás, está no nosso inconsciente. Isso é primitivo. Então quando os filhos crescem e se casam, e cada um vai para o seu lar, cada um se torna pilar do lar que construiu. Há um espaço de poder lá. No entanto, existe o espaço que é o poder maior, que é o espaço dos próprios pais, que agora são avós. Enquanto o pai e a mãe estão ali ativos, lúcidos, comandando a família, os filhos que se harmonizam, se encontram no Natal, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, eles se encontram. Mas à medida que um dos pais adoece, ou o entrega aos cuidados de um filho ou dos filhos, esse espaço de poder parece que se esvazia. E tem um ditado popular na história que diz assim: rei morto, rei posto. Então, se o espaço paternal, o espaço maternal está vazio, ou está na iminência de ficar vazio, os filhos começam a disputar o poder. Então, numa família de 7, a minha, por exemplo, é uma família de 7 filhos. Se não houver análise, cada um dos filhos quer ter o poder maior ali. Se é fálico, se é a mãe fálica, é o poder da mãe. Se é o pai para ter poder, é o poder do pai. Então quer ter o poder ali de comando da família. E tudo isso, pessoal, acontece de maneira inconsciente, o que é problema. Porque se acontecesse do próximo, da questão consciente, a pessoa ia analisar: não, isso aqui não é minha família. Eu mando na minha família lá, aqui não. Mas a pessoa não pensa isso, ela traz isso em forma de afeto, em forma de carinho. Então ela vai tomar uma decisão, por exemplo, de fazer a festa em tal lugar. Aí todos os outros se ofendem. Por que todos os outros se ofendem? Porque os outros são guardiães, né? Então uma família de 4 filhos, são 4 guardiães do espaço de poder. Os 4 estão vigiando. Se um dos guardiães, um dos filhos, resolve avançar o sinal, os outros 3 brecam. Porque não está pactuado quem vai assumir o poder. Existem casos, a tradição, inclusive da família hebraica, da família judaica, de o filho mais velho, o varão, como se diz na Bíblia, na Torá, o filho mais velho, o varão, assumir o lugar do pai. Nós vimos isso com o conflito entre Caim e Abel, Esaú e Jacó, né? Então a gente vai ver aí José no Egito. Então, mesmo que a família determine quem é o sucessor do pai, quem é a sucessora da mãe, mesmo que os pais... Esse poder quem tem é só os pais, os filhos não têm. Então o pai diz assim, não diz assim verbalmente falando, mas diz na prática: ele é o meu sucessor. Os demais filhos não aceitam. Eles ficam ali e
seguem até enquanto o pai está vivo. Quando o pai morre, a família se dilui. Então aqueles grandes encontros de Natal, quem é que não tem aí? Quem é que não está me assistindo que não sabe, não tem saudade daqueles encontros de Natal em que todos os irmãos se reuniam e os primos brincavam e tinha muita troca de conversa, claro que muita fofoca também, um casal falando do outro, né? Mas era um momento de confraternização. Mas se isso não for bem trabalhado, quando o pai e a mãe morrem, se dilui, se desfaz. Então, normalmente, dentro da família hebraica, o sucessor é um homem, é o varão, é o mais velho, ou alguém que o pai eleja. Tanto que em alguns países, por exemplo, do passado, esse recebia tudo e os demais não recebiam nada. Na família, por exemplo, feudal, o senhor elegia o filho varão, o filho mais velho, ele era o sucessor. E os demais eram ele era primogênito, né? E os segundogênitos, os demais, passavam a ser servos, empregados, suzeranos desse senhor, que é o herdeiro. E agora o problema é quando era gêmeo, por exemplo, né? Esaú e Jacó eram gêmeos. Tanto que eles dizem que Jacó nasceu agarrado no tornozelo de Esaú. Mas o que aconteceu? Jacó acabou enganando o pai, Abraão, e tomando o lugar do Esaú, sendo ele o sucessor. Porque o pai estava velho, cego, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, o próprio conflito de Caim e Abel é um conflito pelo poder. Então nós vamos ver muitos conflitos entre irmãos em função do poder. Aquele que é o primogênito, ele carrega uma responsabilidade muito grande, ele perde o papel dele de filho, e ele fica confuso, porque ele não é o pai, já que o pai não morreu. Mas ele também não é o filho, os irmãos se afastam dele, os irmãos estão desconfiados dele. Então, é um papel muito complicado. E aí, quando a pessoa faz terapia, a gente vai aconselhar que ele se afaste desse papel, que ele se coloque na condição de irmão. E todas as vezes que o pai, a mãe, pedir que ele dirija alguma coisa, ele foge e socializa essa decisão com o irmão. Mas quem não faz terapia acaba não sabendo e acaba sofrendo em função desse papel. E aí, principalmente, se o irmão mais velho, por exemplo, se o escolhido, ele se afasta, aí os outros irmãos começam a entrar em conflito. É o conflito pelo poder. Ainda que o poder seja extremamente uma ilusão, gente, o poder não existe enquanto ilusão, né? É uma ilusão, mas ainda assim as pessoas estão em busca dele. E o Michel Foucault, é um filósofo do século XX, ele vai dizer que o poder ele não está no cargo, ele não está na pessoa, ele está na relação que se trava, na relação que se constrói. Então aquele irmão que trabalhava, mais velho, que trabalhou, que ajudou a sustentar os mais novos, ele construiu na relação um poder, que mais tarde vai fazer mal a ele, que ele vai ter que... Ele deixa de ser irmão, então ele fica solitário, ele perde o papel de filho, ele fica solitário. Então é interessante que aos poucos ele volte a conquistar o seu espaço de filho, e ele não queira ser o papel de pai, né? E o pai, à medida que ele passa esse poder para o filho, ele também perde a razão de viver. É uma das grandes causas do Alzheimer, por exemplo, né? Porque o Alzheimer é a falta de razão para viver. É como se a pessoa morresse mentalmente. Então ela não lembra do presente, ela morreu no presente. Ela só lembra do passado. Porque ele abriu mão do poder de liderar uma família. Afinal, você cuidar e educar 3, 4 filhos não é fácil. Então o pai e a mãe têm esse poder que é deles. É um direito deles. E abrir mão desse direito é abrir mão
da qualidade de vida. Então, ainda que os pais sejam velhos, fracos, não possam trabalhar, eles ainda são a liderança. Nos países mais antigos e mais desenvolvidos, como o Japão, por exemplo, os jovens, os filhos, não deixam de pedir conselho aos pais. Eu, há bem pouco tempo, quando eu ia trocar de carro, eu chamava o meu pai para ele ir comigo, para ele me ajudar a escolher o novo carro. Quer dizer, era uma maneira natural de mostrar que ele ainda tem o papel de liderança na minha vida. Então, bom seria se entre pais e filhos houvesse esse espaço de diálogo, de hierarquia. Claro que o filho agora é adulto, tem as próprias escolhas, mas ele, em momentos especiais, ele tem que referendar o pai maior, o pai primeiro, o pater, a mater, a mãe maior, a mãe primeira. É importante que a gente reverencie isso. Isso é tão presente na cultura judaica, na cultura cristã. Nós vamos ver entre os católicos, por exemplo, né? Jesus é uma figura masculina que representa a divindade. No entanto, foi necessário construir uma figura feminina. Como ele não se casou, seguindo a tradição judaica, ele foi celibatário, então a mãe dele vai ocupar esse espaço, que é a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que para os católicos é Nossa Senhora. Então a gente vai percebendo aí, se a gente for olhar também na cultura judaica, nós vamos ver aí as mulheres com importância. A importância da mãe, a importância do pai na família. Então, mesmo que os filhos cresçam, é importante que a liderança dos mais velhos, dos anciãos, sejam presentes. Aquela família que não valoriza o idoso, aquela família que coloca o idoso em segundo plano, tende a construir estrutura bem mais frágil. E eu digo sempre, se você não valoriza o seu pai, seu filho não vai te valorizar. E o seu neto não vai valorizar o seu filho. E assim sucessivamente. Existem projetos muito legais, por exemplo, hoje, que é a relação entre... existe as chamadas creches para a infância e creche para idoso. Né? A ideia de abolir a questão do asilo. Aquela pessoa idosa que precisa de cuidados, que não pode se cuidar sozinha, o que acontece? Ela passa o dia na creche e durante a noite ela vai dormir com o filho, para não quebrar o vínculo. Porque se ela vai para uma casa de repouso, se ela vai para o asilo, ela se afasta do filho. Então essa ideia da creche do idoso é muito legal. E aí o que acontece? Às vezes constrói-se módulos de creche do idoso perto da creche infantil. Porque a criança vai dar vida ao idoso. A criança tem tempo para o idoso. E o idoso tem tempo para a criança. Porque no meio dos dois existe o adulto, que é uma pessoa normalmente muito ocupada, está ocupada em ganhar dinheiro, em manter-se, em construir o próprio futuro. É o adulto. Mas a criança ainda não está trabalhando e o idoso não trabalha mais. Então aí os dois têm tempo e trava-se o espaço, e o idoso tem muito mais tempo de orientar o neto, a orientar a criança, do que os pais que estão trabalhando. Né? A ideia não é que o avô, a avó ocupe o espaço do pai e da mãe. Quem educa é pai e mãe. É importante isso. Avô e avó é para estragar, não é para educar. Mas ninguém pode negar que eles têm mais tempo para os netos, que os pais, o pai e a mãe normalmente não têm. Então esse espaço do idoso, esse espaço da liderança a partir da idade, ele é fundamental na questão da relação familiar. Então, a partir do momento que esse poder é definido, então aí reduz-se o conflito familiar. Agora, é claro que vai ter muito conflito familiar, ainda assim teremos alguns conflitos, no sentido de que o irmão agora casou com uma coisa. Então, ele tem nova relação, ele constrói uma relação com aquela mulher. E a irmã casou com o marido e constrói uma relação. Então vai haver críticas, né? O irmão vai sentir ciúme do cunhado,
Porque até o cunhado chegar, a pessoa mais próxima com a irmã dele era ele. A irmã vai sentir ciúme da cunhada, né? Por causa disso, porque até então era ela mais próxima do irmão, os dois saíam juntos, brincavam quando são unidos. Então aí é um conflito natural. Então aí vai ficar aquelas picuinhas natural entre família. Por outro lado, a nora também tem bronca da sogra. Por que a nora tem bronca da sogra? Porque a sogra é quem cuidou do filho até ele se casar. E o filho se casou com a cópia da mãe dele. De acordo com o complexo de Édipo, já que ele não pode se casar com a Jocasta, que é a mãe, porque o incesto é proibido, ele se casa com alguém que seja semelhante à mãe. Semelhante não quer dizer igual. Então, à medida que a mãe dava, por exemplo, o prato de comida na mão, quando ele vai tentar isso com a esposa vai mandar ele pegar no fogão. E aí ele vai reclamar, vai ter conflito. E aí o que a nora vai dizer? É a culpa da minha sogra que cuidou, que educou mal ele, deixou ele mal acostumado. Não sabendo ela que se ela tiver filho, ela vai fazer a mesma coisa com o filho dela. Vai deixar o filho dela mal acostumado. Por outro lado, a sogra também tem bronca da nora, porque ela fala, essa mulher veio e tomou o meu filho, veio aqui, pegou o meu filho, não trata ele direito. Então são conflitos naturais explicados pelo complexo de Édipo. A mesma coisa o sogro com o genro, né? O genro com o sogro, são conflitos naturais que podem ser superados a partir do diálogo, a partir da tolerância, a partir da paciência. E aí, encontros como o Natal, né? Como o Natal, como o Ano Novo, como o Dia dos Pais, o Dia das Mães, encontros como esses são momentos da gente diluir esses conflitos, diluir essas picuinhas, porque a gente se senta junto, come junto, divide o alimento, cada um traz um prato, cada um mostra o dote culinário, gastronômico, né? É momento também de mostrar os avanços. Claro que tem a competição, um casal está ganhando mais dinheiro, o outro acha que aquele é esperto, é folgado, é desonesto e tal. Então vai haver isso daí, mas ao mesmo tempo fortalece, é rede de relacionamento, de contato. Se um está desempregado, o outro pode ajudar. Depois de falar muito mal do desempregado, pode ajudá-lo, porque conhece alguém, trabalha em algum lugar. O filho que passou no vestibular, o outro também. Então é um momento fundamental. Vale lembrar ainda que o Natal é um momento de reunir a família, né? Quando Jesus nasceu, reuniu a família dele, quem? José, Maria, para recebê-lo. E veio então os 3 reis magos. É interessante, uma hora eu vou fazer um estudo psicológico dos reis magos. Um deu ouro, o outro deu mirra e o outro deu uma outra coisa, né? Eu sei que mirra é um tipo de essência, ouro é riqueza material. O que esses reis representam aí dentro do arquétipo cristão, da estrutura psicológica cristã, tá certo? Então eu espero que isso tenha contribuído aí para a gente entender os conflitos familiares e aprender a lidar melhor com eles. E saiba uma coisa para a gente fechar aí essa live de hoje: o poder é uma ilusão, o poder é uma bobagem. O grande barato da vida é deixar a vida fluir, é deixar a vida leve, não caçar briga por pouco. Tem um ditado que diz assim, aliás, daquele no filme especial, como é que é? Um filme que passou no cinema recentemente, de um garoto especial, diz o seguinte, tem a seguinte frase: entre ter razão ou ser gentil, escolha ser gentil. Achei muito legal isso. Entre você ter razão ou ser gentil, escolha, opte em ser gentil. Lembrando o profeta Gentileza, né, lá do Rio de Janeiro, lembre-se que a gentileza atrai gentileza. Gentileza gera gentileza, né? Gratidão atrai gratidão.
Então, prosperidade atrai prosperidade. É importante a gente pensar na lei de causa e efeito, na lei de atração. Se eu sou explorador, fizemos sobre o parente explorador a semana passada. Se eu sou explorador, se eu exploro do outro, eu vou atrair exploração, né? Eu vou atrair escassez. Então tem que ser generoso. Se eu dou, eu vou atrair doação. Seja generoso, que você vai atrair generosidade. Seja grato, que você vai atrair gratidão. Tá certo, meus amigos? Essa é a nossa última live do ano, né? É a última. Então não temos ainda quinta-feira, depois de amanhã. Depois de amanhã que vai ser a última. Vamos pensar num tema legal para falar depois de amanhã, na quinta-feira, ao mesmo horário, viu? 13 horas. A 1h da tarde, horário de Brasília, horário de verão do Brasil. Tá? Estou falando isso, tem gente do mundo todo aí participando. Agora, então, quinta-feira, tá lá, pode sugerir um tema para a gente abordar. Esse tema conflito familiar foi atendendo uma sugestão. Outra coisa, lembre-se, eu tenho agora um aplicativo. Você pode assistir todas essas lives no escritório, no carro, não que você estiver dirigindo, no carro, na piscina, na praia, né? O pessoal vai para a praia agora no verão, você pode assistir gratuitamente. Basta você ir no Play Store e digitar a palavra Psicanálise Aloísio, essas duas palavras, e aí vai aparecer lá a minha foto, você clica que tem todas as minhas lives, todas as minhas palestras ligadas à democratização da psicanálise. Tá bom? Então a ideia é democratizar o conhecimento psicanalítico. Para você que mora em Guarapari, preste atenção, Guarapari, Anchieta, Vitória, Piúma, cidades vizinhas, nós vamos começar uma nova turma de psicanálise. Será a turma de psicanálise Guarapari 5. Então, as matrículas já estão abertas. O curso dura 30 meses. A matrícula para até o dia 30 de dezembro agora, a matrícula sai a R$100. Depois até o dia 30 de janeiro, R$150. Até o dia 28 de fevereiro, R$200. E depois, então, o valor normal, que é R$250. Então aproveite e venha fazer a sua matrícula, aproveite a promoção, venha estudar conosco, fazer um curso de psicanálise para você ter aí, para poder abrir o seu consultório e ajudar as pessoas a viver digna, de uma maneira saudável, ajudando o próximo e ainda assim tendo o seu ganha-pão. Mas se você não quer fazer o curso, se você não tem dinheiro para fazer o curso, não se preocupe. Eu passo aqui alguns conteúdos de psicanálise nesse Manhã no Divã comigo, Aloísio Silva. Vamos ver quais foram as pessoas que participaram hoje. São muitas, talvez não dê tempo, mas eu prometo que eu vou responder todas as perguntas. Fique aí então, você, para poder acompanhar as perguntas dos seus acompanhantes, das pessoas que participaram aqui. Não são muitas perguntas, né? Eu vou falar rapidamente as pessoas que só participaram, que não trouxeram perguntas. As que trouxeram perguntas, essas eu vou responder com carinho, tá bom? Então vamos lá. Raquel Mangia, tá, boa tarde para Raquel Mangia. Adriana Cavalcante, de Recife, Pernambuco. Vitor Almeida. Leonardo Pereira, meu cunhado, doutor Leonardo Pereira. Daniele Ferreira da Silva. Jaque Aragão, boa tarde. Luana Lima, boa tarde. Luana Lima, veja ali, está dizendo. Estael Miranda, minha amiga Estael de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Boa tarde, Estael. Renan Tomás, Eduardo Martins, boa tarde. Mário Florentin, da Guatemala. Olha que chique, Mário. Doutor Mário Florentin, da Guatemala. Ele é psicanalista e trabalha na Fazenda Modelo, Fazenda Esperança, que é uma clínica para dependente químico, um trabalho belíssimo, lá na Guatemala, o doutor Mário Florentin. Mário, seu amigo, está fazendo a formação em psicanálise conosco, eu devo fazer um tira-dúvida com ele, tá bom? Obrigado por estar aí no Edson Cavizão, Frederico Marques, Cristina Martins, Cícero Petronilo, boa tarde, Eliana Lima, Gima, boa tarde, Wellington Barrigossi, Isabel Martins, lá de Portugal. Ela está dizendo, boa tarde, professor, continuação das boas festas, paz e muita luz. Obrigado, Isabel. Isabel Martins é amiga querida. Alessandra Dumont,
Ana Maria Silva, boa tarde. Vitor Hugo Carvalho, boa tarde. Doutora Rafaela Paixão, de Petrópolis, boa tarde. Ela que é psicanalista e coach. Se você mora em Petrópolis, procure aí a doutora Rafaela Paixão, o contato dela está aqui, viu? Excelente psicanalista, eu recomendo, hein? Tereza Cristina Silva, boa tarde. Tereza dizendo boa tarde. Ivan Passos, boa tarde, Ivan. Estael Miranda, boa tarde, amigo Aloísio Silva. Sempre muito bom ouvir suas explicações. Um abraço aos amigos de Astolfo Dutra, tá dado então, obrigado, querida. Ivaldo Neto, Daniel Geiger, um abraço. Malu Bermudes, é de Caruaru, não é isso, Malu? Um abraço, querida, de Caruaru, Pernambuco. Ana Maria Silva, ela é de Portugal. Legal, Ana Maria, mais uma portuguesa aí. Ana Maria, eu vou lançar um livro aí em Portugal por uma editora portuguesa para você aí. No dia do lançamento eu quero vocês presentes, hein? Em várias cidades de Portugal. Tá? Então o nome do livro é Por Entre as Dores. Ele está sendo traduzido para o português de Portugal. É uma editora portuguesa que vai lançar. Assim que ela comprar as passagens, deve ser entre setembro e outubro do ano que vem, do ano 2018, eu informo. Então lá, boa tarde, querido. O meu amigo escritor John Riley, lá de Sete Lagoas, lá de Pedro Leopoldo, corrigindo, um grande escritor. Obrigado aí, sempre presente. Ariela Rocha, abraço, Ariela. Jerônimo Orcelino, um abraço, Jerônimo. Rafaela Paixão, doutora Rafaela Paixão dizendo, sempre é bom te ouvir, mata a saudade. Obrigado, querida, você também. Sandro Rodrigues, obrigado. Ana Paula Etler, um abraço, Ana Paula. Maritza Almeida, de Santos Dumont, um abraço, querida. Boa tarde, amigo de Santos Dumont. Maria Cândida Ferrari, o meu querido Bruno Santana, professor de Educação Física, agora doutorando Bruno Santana, parabéns aí. Para Ola Petrillo. A Isabel Martins está dizendo, muito interessante o assunto, escutando com atenção. Isabel, eu acabei de dizer que eu estarei em Portugal, lançando o livro Por Entre as Dores, tá? Vai ser publicado por uma editora portuguesa, tá bom? A previsão é entre setembro e outubro de 2018. Quero você lá, hein, Isabel? Rodrigo Leal, Marta Trajano, Alisson Rampinelli, Márcio José Passos, de Guarapari, abraço meu amigo. Eduardo Elias, Pereira Elias, Virgínia Carvalho, um abraço, Virgínia, tá? Deus te abençoe. Mariana, um abraço. Dina Aparecida, José Soares, de Pernambuco, Caruaru, né? Eliana Luiza, abraço, Eliana. José Soares dizendo, boa tarde, Aloysio, paz e luz sempre, Jesus em teu caminho e tua família. Obrigado, meu amigo José Soares. Está muito presente, José Soares, do Facebook. Silvia Gregorim, Clarice Sampaio, Regatieri, Lindalva Marinho, boa tarde. Minha prima querida Cideli Oliveira, ao lado do seu marido Gilberto, lá de Muriaé, Minas Gerais. Abraço, Cideli. Abraço, Fatinha, como eu chamo com carinho. Nicole Faria, Vandré Ferré. Um abraço da sua mãe, Vandréia. Abraço, querida. Bom ter você por aqui. Regina Josefa, lá de Arco Verde. Abraço, Regina. Rosilda Vasconcelos, também de Caruaru. Patrícia Oliveira. A Cideli dizendo, parabéns pela explicação. Você é um grande... Sou fã número 1. Beijos. Deus te abençoe, você também, prima querida. A Rosilda está dizendo, boas festas, doutora Luiz, de Caruaru, Pernambuco. Você também, Rosilda, querida. Adriana Santana. E quando? É uma pergunta, hein? Vamos lá, atenção. Vamos ver o que ele está dizendo. E quando mora junto com cunhadas, 3 cunhadas, meu marido e eu, e minha filha, uma criança e 5 adultos numa casa. Difícil, hein? Morar junto é complicado. Sobretudo essa criança, né? Porque ela não vai saber quem é o pai e a mãe dela, no meio dessa confusão. É o avô, é a avó, é as tias, quem é mãe, quem é pai, quem é tio. É muito complicado. Eu sei que as condições financeiras hoje às vezes obrigam isso, mas olha, quem for desses 5 adultos aí, os 2 que foram casados, assim que puder, pega o caminho de casa. Tem um ditado popular que diz assim, quem casa, quer casa. Porque complica a cabeça da criança. A criança precisa ter avó, precisa ter tia, precisa ter pai, precisa ter mãe. E na cabeça da criança, quem mora com ela, quem educa é o pai e a mãe. A tia e a avó moram em outra casa. É para brincar, é para fazer um carinho, não é para educar. Quem educa são os pais.
E então está muito misturado aí. Então, se puder fazer um sacrifício, morar num lugar mais simples, modesto, mas que seja um lugar que seja seu. Um lugar que seja seu, uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Né? Então é importante que seja um espaço do casal, porque senão essa criança vai ter problema mais tarde, problema de identidade, ok? A Isabel está dizendo, obrigada por partilhar conosco tanto conhecimento e sabedoria. Bem ágil, professor. Obrigado, Isabel. Tereza Cristina dizendo, obrigado, boa tarde. Eloídes Cardoso, psicanalista, doutor Eloídes. O Júnior Toffoli, meu querido amigo Júnior Toffoli, grande empresário, aí é um prazer tê-lo aqui, tá bom? Casado com a minha querida aluna, tá bom? Que a aluna é assim, Júlio, é como se fosse para sempre, tá? Maria da Glória Afonso Leitão, um abraço. Roger da Sueli, professor, eu e Sueli te amamos. Obrigado, Roger, obrigado, querido. Eu também amo vocês. Patrícia Ornelas, Shirley Sampaio, um abraço, Shirley. Saudade do nosso Sampaio. Adriana Andrade, Rosiné Nascimento, já falei. A Tereza Cristina está dizendo o seguinte, é por isso que quando a avó zanga, o neto fala, você não é minha mãe, tá vendo? Isso aí que complica e é ruim, porque a avó não é para zangar, né? A avó é para fazer o gosto do neto. Claro, de vez em quando a gente dá uma bronquinha, mas é muito raramente. Eu sei porque eu sou avô. Avô e avó é para fazer o gosto. Levar para passear, dar sorvete, dormir tarde, contar história. É isso que serve o vô e vó. E a mãe e o pai é para pegar firme e educar, tá bom? Meus amigos, é um prazer, eu agradeço aí pela audiência que está em cima, mas nós precisamos encerrar. Eu quero convidar vocês para manter, fiquem comigo, hein? Quinta-feira, depois de amanhã, às 13 horas, mais um Você no Divã. Coloque a sua sugestão, hein? Os temas do Você no Divã é resultado da sugestão dos seguidores, dos internautas. Então, dos facebookienhos. Então, sugira aí para nós, tá bom? Muito obrigado. Eu não vou desejar a vocês feliz 2018, porque nós vamos nos reencontrar daqui a 2 dias, tá bom? Mas aqueles que eu não ver, boas festas, um 2018 cheio de luz e paz. Namastê, Deus em mim e em você.